dia 30 de abril de 1959, aconteceu um assassinato que entrou para a história de Santa Cruz. José Santiago Filho sofreu uma emboscada durante a noite e morreu diante de sua esposa, deixando 7 filhos pequenos para sua mulher criar. Meu pai sofreu uma emboscada, ele foi assassinado. Ele tinha chegado da cidade quase naqueles minutos. Detalhe, 3 indivíduos mascarados agarraram um cidadão na rua e obrigaram esse cidadão a chamar: me acorde, Zé, me acorde, tu não é polícia? Desse lado. E começaram a bater num homem aqui que vinha pra cá, pra assaltar o cara. E aí estava em frente à casa dele. O meu pai estava dormindo, acordou atordoado com aquilo, que ele era uma pessoa que não gostava de covardia. Quando ele ouviu a voz, ele reconheceu como se fosse a voz. E aí o cara ficou gritando. De uma pessoa que tinha dado guarida a ele e a família dele quando ele veio de Minas. Ele falou para minha mãe: Zenaide, eles estão agarrando esse seu Zé Barbeiro. Seu Zé, me socorre! Me socorre, me socorre! Aí minha mãe, não, minha mãe conheceu a voz, mas também para não deixar que ele fosse, ela falou: não, é sim, é seu Zé Barbeiro, e abriu a janela. Quando ele abriu a janela, o indivíduo que estava procurando ele já estava do lado da janela. Aí ele chegou na janela e abriu a janela e falou: poxa, larga o homem! Aí quando ele abriu a janela, que olhou para a rua e falou: solta o homem, seus covardes. Aí os caras miraram ele e atiraram dentro da vista dele. Quando ele balançou, o cara foi e deu outro tiro, deu no meio da cabeça dele. Aí ele se abaixou. Ela pensou que o marido tinha abaixado quando viu os caras gritando. Quando escutamos os tiros, saímos correndo. Ficou deitado no chão, caído, na beira da cama, e a esposa pensava que ele estava vivo, mas ele já estava morto. Então foi o que aconteceu. Eles agarraram o cara, meu pai foi defendê-lo, acabou perdendo a vida. Então ela ficou gritando, e nós fomos lá na casa dela. Na mesma hora a gente fomos na casa dela. Aí ele estava deitado lá no chão morto. Esses caras, era 2 caras do Fomento. Segundo, nós ficamos sabendo que aqueles elementos procuravam tirar a vida do meu pai, porque meu pai, antes de ser polícia, ele era pedreiro. Ele era pedreiro e ele conhecia aqueles caras muito bem, porque uns 2 daqueles caras, ou não sei, os 3, trabalharam com ele na obra, foram ajudantes dele. Conta os antigos, não sei se é verdade ou mentira, acredito até que seja verdade, que meu pai gostava de jogar uma ronda, apesar de ser polícia, ele gostava de brincar uma ronda. E uma certa vez, ele jogando com esses elementos, ele limpou esses caras, ganhou os caras, entendeu? Tava pelando os caras. Aí ele falou assim: ó, não quero mais jogar, vou me embora. Os caras falaram assim: não, rapaz, como é que tu vai embora? Você não pode ir embora. Ele falou: posso ir embora sim, eu não quero mais jogar. Levantou para ir embora. Aí esse caboclo que matou ele, o Jarim, que era o mais perigoso, o Jarim, ele jogava a moeda para cima e acertava.
Ele era um pistoleiro mesmo. Era pistoleiro. Jarim falou, pô, tu não vai embora. Eu falei, eu vou assim, levantou, ele deu uma tapa de Jarim e jogou longe, que ele era um petão forte pra caramba, né? Deu-lhe uma tapa no boneco e jogou longe. Aí ele falou, ó, só quero ver, hein? Tu me ganhou na mão, eu quero ver no fogo. Então conta os antigos que meu pai muitas vezes, quando vinha do quartel, ele ali em Santa Cruz, tinha uma passarela que vai lá pra Jaqueira. Meu pai, em vez de soltar na estação, soltava lá nessa passarela e vinha a pé por dentro da linha. Quer dizer, os caras ficavam esperando ele lá em cima da estação e passavam por baixo, os caras não viam. Os caras tentaram de tudo pegar ele na rua, não conseguiram pegar ele na rua, aí fizeram essa emboscada. Foram ali, pegaram um cara que sabia que era conhecido dele, entendeu? Era a pessoa, entendeu, da intimidade dele. Quando ele reconheceu a voz, o que ele fez? O cara tinha tanta certeza que ele esperou do lado da janela. Quando ele abriu a janela, o cara já estava... O chaveco de pegar o cara foi uma isca para poder parar meu pai. E ainda depois de muitos anos, seus filhos ainda sentem muita falta de seu pai. A gente perdeu esses dois pedacinhos de carne, faz muita falta na vida da gente. É um chamado papai e outro chamado mamãe. Muita falta. Quem tem dá muito valor e respeita bastante, porque quando a gente perde é triste. Eu digo assim, problemas, entendeu? Problemas, situações que eu vivo hoje, que com certeza se meu pai tivesse aí, eu não viveria. Eu vejo pá, vejo picareta, vejo colher de pedreiro, tudo isso lembra ele. Bom vizinho. Trabalhador, cumpridor dos seus deveres. Ele era uma pessoa muito boa, sabe? Eu tinha um irmão, ele era gêmeo. O irmãozinho dele morreu, né? Que era gêmeo com ele, então com ele. Ele teve o nome de Cosme, então a gente chamava ele de Cosminho. E ele era muito agarrado com meu pai. Todo lugar que meu pai ia aqui por perto, ele ia junto. Entendeu? Logo após a morte dele, eu perdi um irmão com 1 ano e 8 meses, muito inteligente, muito agarrado com ele. Então, quando meu pai morreu, ele ficou apaixonado. Toda pessoa que ele via passar, ele falava, mamãe, mamãe, vem papai. E daí, quando ele sentiu a falta que meu pai nunca vinha, ele começou a não querer mais brincar, parou de brincar, já não comia mais. E foi enfraquecendo até morrer. Entendeu? Então, quando eu vejo um sobrinhozinho de 2 anos, aí me lembra ele. Embora eu também não conhecia esse meu irmão, mas segundo a minha irmã, esse sobrinho parecia demais com esse irmão que morreu. Paixão levou ele. Não comia, não bebia, só pensava no pai. Depois de alguns meses, a mulher começou a receber uma pensão que ajudou a criar seus filhos, que continua sua história até hoje. Ninguém ajudou a mãe dele, ninguém ajudou em nada. Nada. Ninguém ajudou nada. Com a pensão dele, com a pensão que ele deixou. Ela criou esses filhos com a pensãozinha do marido, muito mal, tá entendendo? Ela passou porque ela era jovem na época, né? Ela tinha 23 anos. Meu pai tinha 26 anos, meu pai morreu com 26 anos. Meu pai tinha 26 e minha mãe 23. É um sacrifício, ela não teve nada em troca, ajuda de ninguém. Eu fui incomodada. Porque você sabe, ela é uma mulher nova, ela tinha 23 anos. O marido morre assim assassinado. Então o que os polícias pensam? Nem esse homem que era gostava tanto desse funcionário, também não deu uma ajuda de nada a ela. Ninguém deu um centavo. Entendeu? Foi um crime passional. Muitas vezes ela estava em casa e chegava para a patrulha, ela tinha que ir para a delegacia para dar explicação. Quando ela pensava que estava esquecido, via. Eu não sabia disso. É, mas aconteceu muito isso. Não, a única coisa que
que eu posso ter a falar sobre isso é o seguinte: O melhor de vocês, tem que dar o melhor de vocês, dar amor, dar carinho, dar atenção. quem tem seu pai, tem sua mãe, que valorize. Ter simpatia com as pessoas, aceitar as pessoas como ela é, né? Eu fico muito triste quando eu vejo um filho sendo mal criado por pai ou para mãe. O mesmo carinho que você tem para uma pessoa que vive sorrindo, você tem que ter com aquele que fica sério. O mesmo carinho que você tem para aquele que não chora, tu tem que ter para aquele que chora. Porque eles não têm nem noção de como faz falta. Porque Deus não vê ninguém melhor do que ninguém. Para Deus todos são iguais. O carinho que ele tem com a criança, ele tem com o velho. Que é todos. Amor e carinho e respeito acima de tudo. Eu tenho que passar por vocês.